nave Paideia em suas posições. Cícero. Fale, Ático! Já decidiu a próxima missão? Ático, você se lembra que uma vez o comandante Quinto nos falou que a humanidade é diversificada e muitos são os grupos humanos? Que cada grupo tem a sua história, seu estilo de vida e suas tradições? Como eu ia esquecer do o que são bons modos para uns, não são para outros? Eu conheço esse olhar. Vai propor a mesma missão aos meninos. Eu sabia! Só não faz a cena do macarrão, por favor. Meus caros tripulantes, a humanidade é diversificada e muitos são os grupos humanos. Ático. Então, cada grupo tem sua história, seu estilo de vida e suas tradições. E a concepção do que é belo varia de acordo com o contexto cultural. Como também varia o que é considerado saboroso e o que são considerados bons modos para uns, não são para outros. As diferenças são fruto de diversidades geográficas, históricas, políticas e religiosas. E dentro de um mesmo grupo humano é possível perceber a diversidade ideológica, ou seja, as diferentes ideologias das várias classes sociais. Mas o que é ideologia? Ideologia tem alguma coisa a ver com política? Ideologia é algo em que se acredita, como uma doutrina. Não gostei muito dessas explicações. Vamos ver algo mais substancioso? Ideologia. Sistema de ideias, crenças, tradições, princípios e mitos interdependentes, sustentados por um grupo social de qualquer natureza ou dimensão, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses. Essa diversidade é fruto da diversidade ideológica, que é possível ser identificada através do discurso da pessoa. Como assim? Vamos ter que assistir a um comício político? Engraçadinho, ele quis dizer através da linguagem. Todo ser humano, independente do idioma ou código de comunicação, recorre à linguagem para expressar seus sentimentos, opiniões e desejos. E é também por meio da linguagem que a gente interpreta a realidade que nos cerca. Mas essa interpretação não é tão livre assim, não é totalmente nossa. A minha opinião não é totalmente minha? Não. Ah, qual é? Tá dizendo que eu não tenho personalidade? Baixa essa crista, Rodrigo. O Daniel está tentando fazer você entender a mensagem do que vimos até agora. A nossa maneira de ver e julgar as coisas depende da época e do meio em que vivemos. Enfim, do fundo ideológico em que estamos inseridos. No uso da linguagem, encontramos as pistas da formação ideológica. Estou gostando de ver, Carol. Vamos ver se encontramos um material melhor desta vez para ilustrar o que estamos dizendo. Hoje, muita coisa que é vista como natural teria provocado escândalos quando eu era jovem. Ia contra a moral, contra os preceitos religiosos, os costumes da nossa sociedade, o que aprendíamos em casa. Antes existia a censura. Havia um controle sobre o que a televisão podia mostrar. A censura eu não acho que fosse uma boa coisa, pois proibia os meios de comunicação de denunciar os abusos do poder ou fazer qualquer crítica ao governo. E isso moldava a nossa maneira de ver o mundo. Muita gente passou a achar normal ter medo do governo. Mas hoje, eu sinto que a gente está no extremo oposto e tudo é permitido. Mesmo que seja prejudicial para a formação ou até mesmo a saúde dos mais jovens. Eu acho que os meus pais tiveram a liberdade mais controlada, enquanto meus avós eram mantidos ali, na rédea curta. O que eu acho que influencia mais as pessoas hoje em dia, a televisão, sem dúvida. As pessoas querem se vestir igual as pessoas da novela. Usam até as expressões deles. Tem gente que passa o dia inteiro na frente da TV ou do computador. E aparecer na TV, então, é um passaporte para ficar popular. Vocês perceberam? Mesmo morando no mesmo país, eles sofreram influências ideológicas diferentes, conforme o momento histórico e social em que viveram. Isso é perceptível em seus discursos. No meu tempo, a religião era muito importante. Estava ligada às principais festas, às obras sociais e mesmo ao lazer. Pessoal, dá muito valor ao ter.
Talvez a gente seja consumista, mas os famosos ditam a moda, sabe? Às vezes, a gente fica meio frustrado quando a grana não dá para ter um aparelho da hora. Na escola, se falava muito em nacionalismo, de modo que era muito importante para as festas cívicas. Eu dou o braço a torcer, vocês estavam certos. Os valores, a maneira de ver o mundo e os próprios desejos são influenciados pela ideologia dominante. Mas é preciso ser sempre assim? Somos apenas peças de um jogo? Eu acho que precisamos ser críticos. Precisamos estar alertas aos discursos ideológicos por trás dos textos que lemos, das propagandas e filmes que assistimos, pois muitas vezes nos vendem preconceitos e falsas concepções de felicidade. Preconceito, Daniel, eu acho que é isso que está por trás de muitos discursos ideológicos. Lembra-se quando estudamos sobre Chiquinha Gonzaga, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil? O marido dela, para demonstrar que tinha autoridade, proibiu a Chiquinha de tocar violão. Ou violão, ou eu. Pois eu fico com violão. Adeus. E o pior é que alguns traços ideológicos ultrapassam os séculos semeando preconceitos. A Chiquinha Gonzaga foi proibida de tocar sua música em público pelo marido ainda na época do Império. E até hoje ainda escutamos expressões do tipo: mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo, mulher não sabe dirigir. Tudo isso é o ranço de uma sociedade machista que ainda permanece em alguns discursos. E tem outros preconceitos que ainda resistem da época do Brasil imperial ou colonial. O racismo, por exemplo. Foi necessário criar leis que punissem quem o praticasse, quer através da discriminação, quer através de comentários depreciativos. O racismo é um resquício da ideologia colonial para justificar a escravidão. Era necessário que os negros não fossem considerados gente. Inclusive, nos registros do comércio escravista, eles eram chamados de peças e não de pessoas. Mas se o cristianismo, religião que tem por base o amor ao próximo, fazia parte da ideologia da época, como é que eles lidavam com a escravidão? Além de doutrinar a população branca e não perceberem os afro-brasileiros como seres humanos, eles também demonizavam a cultura africana. Vocês podem perceber isso na intolerância demonstrada para com os praticantes das religiões afro-brasileiras. Esse assunto ainda rende muito, mas eu gostaria de alertá-los que o pior que pode acontecer com relação aos preconceitos é suas vítimas acreditarem no discurso preconceituoso. Devemos ter a consciência de que a cada formação ideológica corresponde uma formação discursiva específica, cujas marcas podem ser identificadas nos textos. É preciso ter senso crítico para, na sociedade em que se vive, perceber quais são as características da ideologia dominante e, assim, separar o joio do trigo. Esse assunto rende e terá muitos desdobramentos. Agora precisamos retornar.